nosso abraço fraterno a todos os irmãos, a todas as irmãs. Uma alegria poder compartilharmos mais esse momento, uma alegria podermos nos reencontrarmos. Pedimos que a espiritualidade possa nos amparar, nos abraçar como sempre nos abraça, se assim permitimos. Que nesses instantes a gente comece, então, a desacelerar. A gente começa a sentir todo esse afago, todo esse carinho desses irmãos de luz, desses trabalhadores da última hora, que têm trabalhado tanto no nosso planeta, que têm trabalhado tanto, muitas vezes pertinho de nós, muitas vezes nos pedindo para que a gente possa ajudá-los em prece, no auxílio dos bons pensamentos, no auxílio principalmente da prece. É sempre uma alegria quando podemos continuar as nossas tarefas, podemos continuar os nossos estudos, podemos continuar a trabalhar e a buscar cada vez mais a nossa evolução, buscar cada vez mais a nossa paz, porque a gente sabe que estamos aqui para aprender, podemos aprender, e que nesses momentos a gente consiga aprender cada vez mais, aprender com essa doutrina de amor, com essa doutrina que deixa mais leves os nossos dias, que nos carrega muitas vezes no colo, mas que também nos pede para que a gente estude, para que a gente possa ter a nossa fé raciocinada e para que a gente busque o conhecimento, porque é através do conhecimento que vamos chegar aonde todos nós queremos, aonde o Cristo quer, aonde nós podemos todos chegar. E a reflexão que a gente traz hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, que vai nos falar sobre o dever. E no Evangelho, nós vamos entender, ele nos ensina, né, que o dever é uma obrigação moral que temos conosco, com o outro. É bom a gente perceber aqui que não é só conosco esse dever, e também não é só com o outro. Então não é só com a gente, também não é só com o outro, mas é com os dois, é conosco e com o outro. Até porque se a gente não consegue ter com a gente primeiro todos os sentimentos, todas as obrigações, todos os deveres, muito difícil a gente poder conseguir ter com o outro, ou então não seria completo. Mas em que momento que começa esse dever? Né? Então esse dever a gente vai entender que ele começa no ponto em que ameaça a felicidade ou a paz do nosso próximo. Veja bem, né, essa palavra, no ponto em que ameaçam a felicidade ou a paz do nosso próximo. Mas a gente sabe que é difícil, ter, muitas vezes, cumprir esses deveres, até com a gente e também com o outro. As turbulências do dia a dia, os desafios que nos aparecem, nós vamos esquecendo. Às vezes vamos lembrando de nós, vamos tentando cumprir esses deveres, muitas vezes esquecemos, muitas vezes não nos cuidamos do nosso corpo. Esse que a gente às vezes fala, é meu, eu faço o que eu quiser, mas na verdade a gente sabe que não, é um empréstimo. É esse empréstimo para que pudéssemos passar aqui na Terra e aprender. E como todo empréstimo, vamos, né, prestar conta daquilo que fizemos, daquilo que deixamos de fazer. Então, com as turbulências do dia a dia, a gente acaba esquecendo desse cuidado, dessa busca do cuidado e desse dever de cuidar, desse dever de amar, desse dever de entender as limitações do outro, as nossas limitações, esse dever de entender que o outro está no momento dele, que nós estamos no nosso, esse dever de colaborar com o outro,
mesmo que as suas ideias sejam completamente diferentes das nossas. Aliás, passamos por esse momento nos dias de hoje, em que muitas vezes a minha ideia não é semelhante à do outro, mas não é por isso que eu não tenho que ter o dever de respeitar o outro, o dever moral de respeitar o outro, o dever de acolher o outro, o dever de entender que precisamos sim respeitar a todos, principalmente a nós mesmos. O dever cumprido, então, ele é uma forma de usar a nossa razão para cumprir o nosso dever com as pessoas e criarmos um mundo cada vez melhor. Porque cada vez que a gente faz coisas boas, cada vez que a gente cumpre esses deveres, cada vez que a gente tem a gente fala em moral, cada vez que a gente trabalha a nossa moral, cada vez que a gente dá esses passos positivos, a gente está contribuindo para um mundo melhor. Não é, não é sempre, nem sempre precisa fazer grandes coisas, embora aqui seja um desafio muito grande a gente praticar esse dever conosco e com o outro. Mas às vezes não é preciso grandes coisas. As pequenas, os pequenos momentos no dia a dia, os pequenos atos do dia a dia, que nos possibilitam a trabalhar, então, aquilo que a gente precisa trabalhar, que nos possibilitam a crescermos como pessoas. E daí a gente traz também a gente vai completando a reflexão, né, como que a gente poderia ter esse dever com Deus, na busca do conhecimento de suas leis, mas não só na busca do conhecimento de suas leis, mas também no esforço de praticá-la. Né? E o dever conosco, como falamos, consiste no respeito de si próprio, em governar-se com sabedoria. Somos donos de nós mesmos, tudo bem, mas que a gente possa então nos cuidar, que a gente possa caminhar com sabedoria, com responsabilidade, sem passar por cima de ninguém. O dever com os familiares, que quanto melhor compreendidos e cumpridos, concorre para que a família seja para que a família seja de fato um núcleo facilitador do desenvolvimento do amor entre seus membros, irradiando-se para a comunidade. Porque a família, né, é aquele pequeno núcleo. Então a gente trabalha na família para que possa chegar na comunidade e assim por diante. Né? Então, ter esse dever, aqui entra o dever com o outro, respeitar o outro, entender as limitações do outro. Quanto mais nós vamos, quanto mais o homem evolui, né, quanto mais vamos evoluindo, mais então a gente vai valorizando esses deveres, mais esses deveres vão se expandindo e vamos ter o prazer de praticar o dever, de praticar então com sabedoria. Ainda não aprendemos a amar verdadeiramente todos, mas com os deveres, quando a gente vai trabalhando esses deveres, então ele vai nos auxiliando para que a gente possa aprender a amar, para que a gente possa então a desenvolver esse amor. Nós podíamos trazer essa reflexão do Evangelho para os dias de hoje. Acredito que nos dias de hoje a gente tem muitos deveres, principalmente no momento em que estamos vivendo. Então, chega uma pandemia, algo que muitos não esperavam. A gente às vezes escuta que alguns até acreditavam que poderia acontecer alguma coisa, mas muitos não acreditavam que aconteceria. E a gente então vai nos preparando para caminhar de acordo com essa nova
etapa, com esse novo momento que surpreendeu a todos. E qual é o nosso dever diante dessa dificuldade, desse momento tão triste, desse momento tão assustador muitas vezes, desse momento que talvez para nós tenha pegado sim de surpresa. E daí a gente vê que às vezes, por mais que pareça simples e óbvio, ainda está muito longe para muitos de nós. E até mesmo a gente fala para nós porque muitas vezes a gente deixa a desejar em alguns cuidados, né? Quando, por exemplo, nós esquecemos daí de nos cuidar diante desses fatos, né? Quando nós não temos a responsabilidade que deveríamos ter nesse momento e acaba acarretando uma série de acontecimentos, porque não cumprimos o primeiro dever também, que é conosco, né? Conosco e com o outro. Então a gente não cumpriu nem com nós, não nos cuidamos, não levamos a sério o que realmente precisa ser levado, todo o cuidado, toda a responsabilidade, e às vezes então isso acarreta em nós e no outro. O dever que nós poderíamos ter com os profissionais hoje de saúde, que a gente fala que estão na linha de frente, né? O dever de ajudá-los distante, mas também compreendendo a situação e de algum modo facilitando o trabalho dessas pessoas que estão sendo tão queridas, essas pessoas que estão sendo tão importantes para nós. Acredito que muito vai mudar muito vai mudar o que a gente acreditava ser heróis. Aliás, o mundo, para se transformar cada vez melhor, a gente tem que tentar entender quem são realmente as pessoas, os trabalhadores, né, os profissionais que cooperam na nossa vida. Todos profissionais cooperam, mas a gente tem que também prestar atenção, ter mais essa sensibilidade muitas vezes, nesse momento principalmente, com aqueles que estão então na linha de frente, nos ajudando, ajudando o outro, ajudando um familiar nosso, ajudando qualquer pessoa que estão trabalhando, enquanto que estamos falando, estão trabalhando. Mas qual é o nosso dever? Ajudá-los, nos cuidando. Vejam bem que é só nos cuidando. Porque a gente se cuidando, a gente vai cuidar de quem a gente ama. Então vejamos que muitas vezes a gente acaba não conseguindo nem cumprir o primeiro dever. Não é o primeiro dever, mas não cumprindo o dever de nos cuidarmos a nós mesmos, né? O dever que a gente possa ter então com aquelas pessoas mais sensíveis, aquelas pessoas que estão né, que acabam sendo prejudicadas nesse momento em que vivemos, cuidando também, amando, mas mais uma vez, se a gente nos cuidar, a gente vai acabar cuidando do outro. E o dever, meus irmãos, com a espiritualidade, que nos convida incansavelmente, que nos convida todos os dias para que possamos colaborar. Não é que seja aquele que venha em uma noite de sonho e que diga assim, eu preciso da tua ajuda. Não, mas a gente sabe que eles estão pedindo esse auxílio, porque a gente sabe que eles estão trabalhando incansavelmente, estão nos auxiliando sempre, em todos os momentos da humanidade. A espiritualidade trabalha, o Cristo trabalha. E esses irmãos que muitas vezes não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, esses irmãos então vêm trabalhando, cuidando do nosso planeta. E o que estamos fazendo perante isso? Qual o nosso dever perante esses irmãos que trabalham, sejam eles desencarnados e encarnados? Qual o dever que estamos tendo nesse momento de tanta aflição? A gente reflete, a gente faz então essa reflexão para que a gente possa colaborar,
para que a gente possa trabalhar na ajuda, para que a gente consiga avançar sem tanto sofrimento, para que a gente consiga caminhar sem tantas pedras no caminho e para que a gente jamais passe pelo outro, deixando alguma dificuldade, deixando alguma dor desnecessária, deixando que o outro esteja machucado pelos nossos atos. Não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para ferir o outro. Estamos aqui para amar o outro. Esse é o sentido. Para amar, para respeitar, para aprender com o outro, para progredir junto com o outro. Afinal, vivemos em uma sociedade e o nosso dever perante a sociedade é contribuir para que seja mais fraterna, mais humana, mais equilibrada, mais presente nos momentos mais felizes da humanidade, para que a gente possa contribuir sim com esse planeta, porque tudo vem através do amor. O amor sim cura, o amor cura. É claro que muitas vezes essa cura não chega para todos, com os nossos olhos físicos, pelos nossos olhos físicos, mas a gente sabe que em algum momento chega. A gente sabe que nesse momento muitas pessoas partiram, deixaram o plano físico, mas a gente sabe que continuam vivas e com certeza em algum momento estarão felizes, se já não estão. Mas a gente sabe que isso pode sim acontecer, mas a gente sabe que a vida continua. A gente sabe que o amor jamais morre, ele se transforma, mas ele não morre. Ele continua vivo, presente nos nossos dias. Ele continua batendo, ele continua forte, mesmo quando as batidas do coração não batem mais, mesmo quando o coração deixa de bater. Mas o amor cura sim, porque se os nossos governantes tiverem o amor, todos nós teremos direitos iguais, todos nós teremos a facilidade para um futuro melhor. Nós teremos uma busca mais equilibrada, nós teremos trabalho, proteção, os idosos, as crianças, porque se tiver o amor em cada olhar nosso, em cada pensamento nosso, a gente estará contribuindo para a humanidade. E a humanidade assim, então, mais feliz, mais justa, mais fraterna. O amor é assim ainda difícil, mas não é impossível. Podemos amar. E acredito que estamos cada vez mais nos amando, mais nos querendo bem, né? Mas enquanto então estamos praticando esse amor, vamos pelo menos não deixar de praticar o dever com o outro. Um abraço fraterno, que possamos continuar recebendo da espiritualidade amiga esse abraço, esse afago, esse carinho, e que a gente não esqueça então de colaborar com a espiritualidade nesses dias, que a gente não esqueça de dizer que pode sim contar conosco, que a gente possa espalhar aquilo que há de melhor dentro de nós, que a gente possa ter esse dever de espalhar o que há de melhor dentro de nós, porque a gente tem sim coisas boas dentro de nós, todos nós temos os nossos erros, ainda não estamos aonde queremos estar, nesse sentido de evolução, com certeza ainda nos falta bastante, mas a gente está aqui, está caminhando. Se hoje a gente está aqui, se a gente parou para essa doutrinária, se a gente está em busca, se a gente está estudando, é porque a gente já começou a nossa caminhada. E que essa caminhada seja cheia de deveres cumpridos, respeitados, amados, porque não estamos sozinhos, jamais estamos sozinhos. Estamos sempre acompanhados, assim que permitimos, por mãos fraternas, mãos amigas, e o Cristo conta com cada um de nós. Não pensamos que na nossa pequenez, porque somos pequenos sim, diante de tudo, somos pequenos, mas temos sim muito o que oferecer, muito amor, muita fraternidade, muito carinho, muito respeito. E que assim, com esse sentimento,
nós possamos cada vez mais estar juntos, todos nós. Um abraço fraterno, que a espiritualidade nos ampare sempre, que a gente possa então crescer junto também, que a gente possa cada vez mais nos amar. Um abraço a todos os irmãos, fiquem com o Cristo, porque com certeza Ele está nos nossos corações. Assim seja.